São Tomé foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu nome está ligado à expressão ver para crer, pois ele estava ausente e duvidou da ressurreição de Jesus. Ele é citado 11 vezes no Novo Testamento. Ele é chamado de Tomé ou Tomás, que significa gêmeo. No grego, a palavra equivalente é dídimos. Isto leva à suposição de que ele tinha um irmão gêmeo. Tomé acompanhou Jesus como discípulo durante os 3 anos de vida pública do Mestre. Após a morte de Jesus, Tomé estava entre os apóstolos que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. São Tomé era judeu da Galileia e, como outros discípulos, era um pescador. Um dos encontros de Tomé com Jesus se deu nas margens do mar de Tiberíades, conforme relata o Evangelho de São João. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Nós também vamos." Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Rapazes, vocês não têm alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus falou: "Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe." Ainda no Evangelho de São João, quando Jesus ouve falar que Lázaro, irmão de Maria, estava doente, diz aos discípulos: "O nosso amigo Lázaro adoeceu. Eu vou acordá-lo." Os discípulos disseram: "Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar?" Então Jesus falou claramente para eles: "Lázaro está morto. Agora vamos para a casa dele." Então Tomé disse aos companheiros: "Vamos nós também para morrermos com ele." Em outro momento do Evangelho de São João, durante a ceia, após Jesus saber que foi traído por Judas e se retirar do meio dos apóstolos, Tomé disse a Jesus: "Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?" Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." São Tomé não estava com os outros discípulos quando Jesus, após sua ressurreição, fez sua primeira aparição a eles. Os outros discípulos disseram para ele: "Nós vimos o Senhor." Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei." Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Depois disse a Tomé: "Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé." Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditam sem ter visto." Esse ato deu lugar à expressão segundo São Tomé: ver para crer. Após a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, Tomé, como todos os outros apóstolos, saiu para pregar o Evangelho para onde Deus o levasse. Sabe-se que ele anunciou a boa nova entre os partas, os medos e os persas. No entanto, o apostolado de São Tomé se estendeu até a Índia, onde foi perseguido por líderes religiosos. Conquistou muitos seguidores e em Malabar surgiu uma fervorosa comunidade cristã. Lá fundou a igreja de São Tomé. Consta que foi martirizado e morto pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, onde fica o Monte São Tomé e a Catedral de São Tomé.
Os católicos de Malabar, na Índia, cultuam São Tomé há 2000 anos. A tradição local conservou a história de São Tomé como evangelizador daquele local. Conservam também a história de seu martírio através dos hindus, que o feriram mortalmente com lanças por causa do poder de sua pregação. Com efeito, a pregação de São Tomé converteu a muitos na região e nasceu ali uma fervorosa comunidade cristã que dura mais de 2000 anos. Documentos antiguíssimos atestavam a ida de São Tomé para a Índia e seu martírio através de lanças. No século XVI, quando os portugueses chegaram àquele país, descobriram a cripta onde está sepultado o corpo de São Tomé, bem como suas relíquias, um pouco de sangue coagulado e um pedaço de uma lança que o feriu de morte. São Francisco Xavier, também no século XVI, encontrou a herança cristã deixada por São Tomé na Índia. No ano de 2004, um fato mexeu com toda a região. Em dezembro deste ano, como foi noticiado, uma terrível tsunami devastou totalmente a região. Porém, a igreja de São Tomé, onde se conservam suas relíquias, ficou intacta. Uma tradição local conta que São Tomé fincou um poste em frente ao local onde fica a igreja, afirmando que as águas do mar jamais ultrapassariam aquela marca. O poste se conserva até hoje e fica em frente do local onde, mais tarde, construiu-se a igreja dedicada a ele. Por causa disso, alguns sacerdotes hindus da região decidiram não mais perseguir os cristãos do local. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, começaram a se comunicar com as tribos locais. No século XVI, ouviram os índios falarem de um homem santo que tinham visto caminhar sobre as águas do mar e de uma grande cruz que vinha diante dele. Esse homem tinha ensinado muitas coisas aos seus ancestrais e era por eles chamados de Sumé. Alguns relatos históricos e indícios materiais embasam a teoria que identifica nesse homem ninguém menos que o apóstolo São Tomé. De fato, é tradição antiga entre os índios que aquele apóstolo, a quem chamavam Sumé, tinha vindo ao Brasil e os ajudara a cultivar a terra. Sumé tinha ensinado os índios brasileiros a adorarem e servirem a Deus e não ao demônio, e não terem mais de uma mulher e a não comerem carne humana. Do Rio Grande do Sul ao Maranhão, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Ceará, encontram-se vestígios, lendas e tradições que falam da suposta passagem de São Tomé pelo nosso país. Na Bahia, em uma praia do extremo sul de Salvador, chamada precisamente São Tomé de Paripe, há uma fonte perene de água doce que brota de um penedo junto a certas pegadas. Segundo a tradição, ali desceu São Tomé. São Tomé encontrava-se numa dessas longínquas regiões fazendo seu apostolado quando recebeu um recado de São Pedro de que retornasse sem demora a Jerusalém, pois Maria, a mãe de Jesus, iria deixá-los e desejava antes despedir-se de todos. Empreendeu Tomé a sua volta e mais uma vez chegou atrasado, pois a mãe de Jesus já havia subido aos céus. São Tomé, mais uma vez levado pelo ceticismo, relutou em acreditar na Assunção de Nossa Senhora e pediu a São Pedro que abrisse o sepulcro para poder comprovar com os seus próprios olhos o ocorrido. Pedro atendeu o seu pedido e foi constatado que no túmulo vazio encontrava-se apenas muitos lírios e rosas. Nesse mesmo momento, ao levantar suas vistas aos céus, Tomé viu Nossa Senhora na glória, que, sorridente, desatou o cinto e lançou-o em suas mãos como símbolo de maternal bênção e proteção.
Este cinto é a relíquia que se venera na Catedral de Prato. Chegou de Jerusalém no ano de 1141, trazido por Michele da Gomare, habitante da cidade que estivera na Terra Santa. No começo, ninguém deu muita importância àquela relíquia, de autenticidade não comprovada. Mas em 1173, a providência valeu-se de um fato extraordinário para que todos a reconhecessem como verdadeira. A relíquia é exposta à veneração pública 5 vezes ao ano: na Páscoa, nos dias 1º de maio, 15 de agosto, 8 de dezembro e no Natal. Nessas ocasiões, ela é colocada no púlpito externo à direita da catedral, defronte à bonita praça medieval da cidade. Essa devoção faz com que Prato seja até hoje um dos lugares de peregrinação mariana mais frequentados da Itália. São Tomé é considerado protetor dos cegos, dos arquitetos e dos pedreiros. Suas relíquias foram veneradas na Síria e depois levadas para o Ocidente e preservadas em Ortona, na Itália. O dia de São Tomé é festejado pelos católicos no dia 3 de julho. Oração a São Tomé. Protetor da minha vida, São Tomé, amigo fiel, ajudai-me a crer sempre mais na promessa maravilhosa de amor que Deus tem para mim. Diz o Evangelho que reconhecestes o Senhor ressuscitado, ao tocar-lhe as feridas abertas pelos pregos e pela lança. Concedei a nós a graça de também percebermos a presença real de Jesus em nossa trajetória. Iluminai-nos com a sabedoria dos céus para identificarmos e preferirmos as obras do bem. Ensinai-nos a sermos bons discípulos do Senhor e a levar a cruz de todo o dia com o olhar voltado para o Jesus Salvador. Tirai-nos a incredulidade para que sejamos verdadeiros adoradores. Sobre vosso auxílio e exemplo, prometemos estar aos pés do Altíssimo e sempre o bendizer, falando as mesmas palavras que pronunciastes ao reconhecer o Cristo, meu Senhor e meu Deus. São Tomé, rogai por nós. Amém.